Antes de eu ler isso aqui, Gálatas 4, isso aqui é forte. Gálatas 4, verso 14. Quem está falando aqui agora é o apóstolo Paulo, falando para a igreja de quem? De Gálatas. Olha que tremendo, Paulo sendo recebido pela igreja de Gálatas. E olha o que Paulo está falando com a igreja. Aleluia, glória a Jesus. Vocês acharam? Aleluia, glória a Jesus. Olha o que Paulo está dizendo com quem? Com a igreja que o recebeu. Paulo entrou na igreja para anunciar o quê? O evangelho para aquele povo. E olha o que Paulo está dizendo: e não rejeitaste e nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebiste como um anjo de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está falando aí. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está afirmando. Igreja, aleluia, graças a Deus que vocês me receberam na igreja, mesmo eu com problema na carne. Ele estava o quê? Com a doença na carne. Ele estava ferido. E a igreja, vendo a situação de Paulo, e o recebeu. Aí ele está aqui agradecendo a igreja e diz: e não rejeite e nem desprezar-te isso, que era uma tentação na minha carne, e antes me recebeste como um anjo de Deus. A igreja recebeu Paulo como um anjo de Deus. Porque essa igreja aqui não pode receber apóstolo Hamilton Lima como um anjo de Deus? Por quê? Porque não pode também. Aleluia. Então o texto está aqui, glória a Jesus. E o anjo de Deus como Jesus Cristo mesmo. Porque a referência de Paulo é quem? Jesus. Paulo é imitador de quem? De Cristo. Quem é Jesus? Um anjo enviado, e se tornou mensageiro no meio de nós. Aleluia. E assim como Jesus é, Paulo também é. E Paulo diz: sejais imitador de mim como eu sou de Cristo. Então a igreja que está recebendo Paulo como um anjo, ou como mensageiro. Está compreendendo aí ou não está? Está entendendo ou não está? Glória a Jesus. Então, como diz que não existe isso? Existe sim. O apóstolo acabou? Não, acabou ainda não. Ainda tem mais. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Aleluia. Verso 18. Apocalipse 1, 18. Aguenta aí um pouquinho. Eu vou pedir para a bispa ler. Aleluia. Pode. E o que é vivo e foi morto, e o que é vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Prossegue, meu filho. Escreve as coisas que tem visto, as que são, as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro.
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Dá um ponto. Os anjos que Jesus está revelando a João, das 7 igrejas, que a gente está também incluído, nós somos igreja. Jesus está dizendo que essas cartas tem que ir para onde? Para os anjos Da igreja. Os anjos. Quem são esses anjos da igreja, hein, gente? Pastores. Quem são esses anjos que Jesus está dizendo para João? Das igrejas. Quem são esses anjos? Diga. Pastores que anunciam o evangelho. Por isso que eu afirmo, eu sou o anjo da igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Por isso que o Senhor falou para mim, tu és um anjo. Aleluia. E eu sou mesmo. De acordo com os textos da Bíblia, de acordo com o que a Bíblia nos mostra, aleluia, na área espiritual, e por eu sou um mensageiro de Deus, eu sou sim um anjo escolhido de Deus para anunciar o evangelho. Aleluia. Esse anjo que Jesus está falando para João é os pastores na igreja. Repete de novo, Thaís. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessa hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, são os anjos das 7 igrejas, e dos 7 castiçais que viste são 7 igrejas. As igrejas são os castiçais. Aleluia. E os anjos, os pastores. Aleluia. Aí fica muitos aí dando uma de sabe tudo, de religioso, e diz que não. Aonde está isso na Bíblia? Aqui eu te mostrando. Aqui eu mostrando. E olha que eu nem pesquisei muito, que eu sei que deve ter muito mais coisas. Mas eu trouxe apenas uns 4 textos aqui falando sobre isso, dentro da Bíblia. Aleluia. Referência a nós ser um anjo. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero que me diz aí agora e me dê uma explicação sobre isso. Glória a Jesus. Porque a Bíblia afirma que nós somos um anjo, os anjos de Deus aqui na terra. Porque nós anunciamos o evangelho de Deus aqui na terra. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então são coisas espirituais na Bíblia que infelizmente muitos não conseguem entender. Não conseguem. Aí gera um problema. Aí gera crítica, gera tanta coisa. Mas falta de quê? De conhecimento. Porque antes de você julgar, vai pesquisar. Antes de você achar que sabe tudo, vai pesquisar para ver se tem, se não tem. Eu não julgo ninguém, irmão, antes de eu pesquisar na Bíblia. Aleluia. Não julgo. Porque eu posso pagar um preço grande por estar acusando alguém que está dentro da Bíblia. Glória a Jesus. E achando eu que estava fora. Então eu afirmo mais uma vez, eu sou o anjo. Aleluia. Enviado por Deus, como Deus me falou na cozinha da minha casa. Aleluia. Eu cheio do Espírito Santo, em muito choro, em muitas lágrimas. E eu perguntei para o Espírito Santo, quem eu sou de verdade? Por que eu estou assim? E eu ouvi uma voz dizendo, filho, tu és um anjo. E eu disse, um anjo como, Senhor?
Eu sou ser humano, como tu diz que eu sou um anjo? Passou-se umas 3 semanas, eu com isso na minha mente, pedindo ao Espírito Santo o entendimento, e o Espírito Santo me deu, e eu entendi o que significa eu ser um anjo. E eu entendi, eu sou um anjo porque eu sou um mensageiro. E eu disse, Maria é anjo porque ela foi mensageira. Pedro é um anjo porque ele foi mensageiro. Paulo é um anjo porque ele foi um mensageiro de Cristo. E anjo significa mensageiro. Aleluia. Glória a Jesus. E ainda eu citei aqui na pregação sobre Maria sendo anjo. Glória a Jesus. Citei de Jesus sendo anjo, Paulo sendo anjo. Mas eu não trouxe muito versículo. Era para eu trazer, aleluia. Mas eu não trouxe, mas hoje eu trouxe, mostrando na palavra de Deus, aleluia, que realmente a Bíblia sim nos mostra que nós somos um anjo mensageiro, como diz as Escrituras, aleluia, glória a Jesus. E quem afirma isso é o próprio Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia. No dia o Senhor falou isto, que eu era um anjo, eu tive assim uma pequena confusão na minha mente. Eu disse, como eu sou um anjo, se eu sou imagem e semelhança de Deus? Os anjos não é imagem e semelhança de Deus, é? Não. Mas eu sou. Aquilo me gerou uma dúvida na minha mente. Mas depois o próprio Espírito Santo começou a me dar explicação sobre isso. E eu comecei a entender, aleluia, na área espiritual o que ele estava querendo me dizer. Aleluia. Que imagem e semelhança de Deus aqui? Você. Aleluia. E façamos o homem a imagem e semelhança de quem? De Deus. Façamos. Ele faz com que? A Bíblia diz que ele pega do barro, faz o boneco e constrói ali aquele boneco, a imagem de quem? De Deus. O que é a imagem de Deus? É o teu espírito ou o teu corpo? Me diga aí. Quem é a imagem de Deus? É o teu espírito ou o teu corpo? Não, é o teu corpo feito do barro. É o teu corpo. Ele fez o teu corpo, a matéria, a imagem e semelhança dele. Ele construiu você, a imagem dele, construiu. Fez olho, fez cabelo, fez boca. A imagem dele, a imagem, está falando de imagem, está falando da tua aparência. Ele está falando da tua aparência. É só abrir a mente, ó. Ele está falando da aparência de você. Você, olhando para você, está vendo Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Já o teu espírito é totalmente diferente porque vem dele. Aleluia. Teu espírito é algo invisível. Aleluia. Não é algo natural. Não é algo que foi construído, já existia. Porque o teu espírito estava com quem? Estava com Deus e vai voltar para Deus. Teu espírito já existia. Não foi construído, ele já existia. Por ordem dos 4 ventos, que ordenou que o espírito entrasse no boneco. E o boneco se levantou, porque o Espírito de Deus veio e entrou naquele boneco. E ali se transformou em um homem. Aleluia. Então o Espírito que está em nós não foi construído, já existia, veio de Deus. O que foi construído foi a matéria, foi você, que é imagem e semelhança de Deus. Tem alguma explicação melhor do que essa? Aleluia. É exatamente isso. Quando você olha para a área espiritual e você começa a entender, glória a Jesus, o trabalhar espiritual de Deus nas nossas vidas, irmãos. Glória a Jesus. Então eu afirmo mais uma vez, eu sou um anjo mensageiro. E todos vocês que anunciam o Evangelho, você é um anjo. E acabou, diz a palavra de Deus, diz Jesus Cristo nas suas escrituras. Porque anjo significa mensageiro. Quando você vai estudar o grego, aleluia, você vai ver que realmente significa mensageiro.
Aleluia. Será que vai acabar a confusão? Aleluia. Porque tem gente, irmão, que afirma para você e acaba você até acreditando. Ah, irmão Amil está pregando, não é uma heresia. Então Jesus está pregando heresia também, porque ele está falando. Paulo também está afirmando que a igreja recebeu, não Paulo, recebeu o anjo. Se referindo a quem? A Paulo. E aí agora? Aleluia. Glória a Jesus. Como é que explica isso aí agora? Glória a Jesus. A própria igreja recebendo Paulo como um anjo de Deus. Quer dizer, um mensageiro. Mas a palavra que está lá é anjo. A palavra que está escrita na Bíblia é anjo. Aleluia. Glória a Jesus. Agora eu não posso ser anjo, pois eu sou enviado por Deus, mensageiro de Deus. Eu sou e vou continuar sendo para a honra e glória, e ninguém tira isso de mim. Glória a Jesus. Eu sou. Aleluia. Por isso que Deus tem me usado na terra e vai continuar me usando. Glória a Jesus. Aleluia. Porque eu sei que Ele é comigo. Aleluia. Irmão, trabalhar de Deus na minha vida é incrível, é incrível. Tem hora que eu fico assim e diz: Jesus, só o Senhor mesmo na minha vida. As coisas desenrolam, a gente fala mal de mim, fala lá para cá, e Deus desenrola a coisa. Aleluia. Eu vejo pessoas lutando por mim. Você acredita nisso? Eu vejo pessoas guerreando por mim, lutando por mim. Eu digo: só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Eu vejo pessoas me detonando, mas eu vejo pessoas também indo lá dizendo: não, Hamilton, não é isso não, me defendendo. Eu digo: opa. Aí Deus disse: então, filho, você está vendo? Não fale nada, fique em silêncio, deixa que eu estou agindo. Eu ajo, glória a Deus. E eu e minha esposa é assim que a gente tem feito. Silêncio. Jesus foi para o matador como? Silêncio. Ele se calou, a Bíblia diz que ele se ocultou. Recebendo taca, pá, e ele quieto. Recebendo pancada e ele quieto. Muitos perguntando e ele quieto. Desce daí, tu não é o Deus, tu não é o rei, desce aí agora. E ele quieto. Quieto. Isto é sabedoria espiritual. Não precisa você ir lá fazer pergunta a ninguém, dizer nada a ninguém. Não. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, tem que agir diferente, tem que confiar em Deus. É o teu chamado. É o chamado. Tu sabe que vai acontecer isso. Tu sabe que vai ter essas coisas, não tem para onde correr. Então tu precisa entender essas coisas. Não precisa brigar com ninguém, não precisa discutir com ninguém. Tu sabe que é o teu chamado, não sabe? Que vai ser assim mesmo. Pronto, te cala e segue a tua vida, segue o teu destino. É assim mesmo. E aí eu já entendi tudo isso. Aleluia. Então é exatamente isso que eu estou fazendo com minha esposa. Aleluia. A missão na nossa vida é grande, eu vejo que é. Aleluia. E a gente não pode parar, a gente tem que prosseguir e avante. Glória a Jesus. E essas coisas que acontecem, a gente sabe que acontece mesmo, e vai sempre acontecer. Enquanto Jesus não vir arrebatar a sua igreja, a gente vai passar por muitas situações, porque a Bíblia diz que nesse mundo teremos aflições, mas Ele diz: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, que eu estou com você. Aleluia. Glória a Jesus. E Ele diz: não se entristeça. Aleluia. Creia tão somente, tenha ânimo, dará tudo certo. Aleluia. Então quem tem esse entendimento aí, põe em prática, acabou. O diabo fica por aqui, porque ele queria te derrubar, ele queria te fazer tu entristecer, ele queria fazer tu parar, mas tu se levantou, disse: não, eu vou prosseguir, eu vou avante. Aleluia. É aí que vem a tua vitória, meu irmão.
Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é o problema que tu está passando, eu não sei qual é a luta que tu está enfrentando, não sei qual é a perseguição que tu está passando, mas o Senhor está me usando aqui nessa noite, dizendo para você, ó, fique em silêncio. Fique em silêncio que Deus está agindo por você. Deus está trabalhando por você. Aleluia. Fique em silêncio. Não fala nada. Aleluia. Se botar lá mensagem lá no WhatsApp, te botar mensagem lá no Facebook, no Instagram, tentando te digrinir, deixa lá. Não fale nada. Não comente nada. Deixe lá. Deixe lá. Estão descendo a hipe em você lá. Deixe lá. Não comente nada. Deixe lá. Deixe lá. Se for possível, nem entre para ver. Deixa lá. Aleluia. Porque tem alguém trabalhando por você. Tem alguém vendo tudo. Tem alguém observando tudo. Deixe lá. Enquanto tu fazer o que Deus quer, dá tudo certo. Mas se você for querer agir da tua carne, do teu jeito, só vai ter problema.